Muito bom dia a todos. Queria agradecer a organização do curso, a UESPER em particular, por me convidar todos os anos para fazer parte da abertura dessa conferência. Isso acontece quando a gente vai ficando velho. As pessoas começam a convidar você para abrir conferência. Se isso acontecer com vocês no futuro, não pensem que é um reconhecimento ao nível intelectual que vocês atingiram na profissão. Eu me formei aqui na faculdade em 1967, faço 50 anos de formado agora. E realmente fui um dos primeiros residentes da medicina preventiva. O Euclides estava começando como assistente do professor Guilherme, que foi quem introduziu a medicina na Universidade de São Paulo, a medicina preventiva na Universidade de São Paulo. Então, até 1967, a Faculdade de Medicina não tinha a cadeira de medicina preventiva. A Faculdade de Medicina ensinava a tratar de gente doente. A prevenção não pertencia aos interesses médicos, ficava a cargo da Faculdade de Saúde Pública, não é, Euclides? Aí veio o professor Guilherme, trouxe o Euclides, eu fui um dos primeiros residentes, mas minha carreira nessa área foi um fracasso. Eu fiz o curso de Saúde Pública, depois tentei um emprego de sanitarista na Secretaria da Saúde, mas o salário pagava o aluguel do meu apartamento, não dava para pagar o condomínio. E aí não tinha como sobreviver e acabei pegando outros caminhos aí. E virei oncologista, depois de uma carreira curta como infectologista. Naquela época, o início dos anos 80, no final dos anos 70, a infectologia estava em descrédito no mundo, porque o princípio é que doenças virais a gente não sabia tratar, não tinha remédio. E se é para não tratar, qualquer médico serve. Aliás, não precisa nem de médico. As doenças infecciosas, resistência bacteriana era uma curiosidade da medicina. A maioria das infecções respondia bem aos antibióticos. Havia faculdades de medicina nos Estados Unidos que estavam fechando as cadeiras de infectologia. Esse era o panorama, até surgir a AIDS. E a AIDS surgiu, o Dr. Donald colocou com clareza como apareceu. Eu, na época, trabalhava no Hospital do Câncer de São Paulo, aqui no AC Camargo, e dirigia a cadeira de imunologia, que era a parte da medicina que mais me interessava. E um dia, num almoço em que participava o Dr. Joe Burchnall, que era o chefe da clínica médica do Memorial Hospital em Nova York, e ele disse, engraçado, sabe, aparecendo uns casos entre homossexuais em São Francisco de sarcoma de Kaposi disseminado. Eu tinha alguma experiência com sarcoma de Kaposi no AC Camargo, era doença clássica de pessoas, em geral, da região do Mediterrâneo, gente de idade, que apresentava nas pernas aquelas lesões purpúreas típicas do sarcoma. Doença indolente, que a gente acompanhava sem tratamento, e eventualmente usava um pouco de radioterapia nas lesões maiores. Só que esses casos que apareceram inicialmente em São Francisco e em Nova York, eram de homossexuais que tinham sarcoma de Kaposi disseminado. E isso a gente não conhecia, não tinha experiência nenhuma. E jovens, sarcoma de Kaposi visceral, com evolução rápida, lesões pulmonares, hepáticas, paredes intestinais, sangramentos, uma apresentação completamente diversa. Eu, naquela época, fiz um estágio de 3 meses no Memorial. E havia um estudo feito pela Susan Crown, no Departamento de Imunologia do Memorial, com o uso de interferon em sarcoma de Kaposi. Tratamento horrível, os doentes passavam mal, febre alta, queda do estado geral, anorexia e tudo. E eu fiquei ali, porque Nova York, naquela época, era o epicentro da epidemia americana. E eu fiquei fascinado pela AIDS, porque tinha tudo que me interessava na medicina. Depressão imunológica, câncer, infecções de repetição. E comecei a estudar feito louco. Eu lembro que eu saía do hospital, ia para a biblioteca, que ficava do outro lado da First Avenue, e ficava até fechar a biblioteca lá. Todos os dias eu fazia isso. Comecei a estudar, a ler tudo que eles publicavam, e eu achei que nós estávamos diante de um fenômeno novo na medicina, como não apenas uma doença viral, com características epidêmicas, etc., mas
um novo evento do ponto de vista científico e que chamava a atenção do mundo inteiro. Quando eu voltei para o Brasil, aqui no Brasil, o que se dizia da AIDS, na AIDS era tratada como peste gay na imprensa. Isso eu estou falando de 1983. Aí, em 1984, se eu não me engano, eu vi uma palestra internacional do coordenador do Programa Mundial da Organização Mundial da Saúde, o Programa de AIDS da Organização Mundial da Saúde. E, no final, ele colocou um slide que me impressionou muito. É uma frase do Dante Alighieri, em que ele descrevia o inferno, ele dizia: o pior dos infernos está reservado àqueles que, nos momentos de crise, se calam. Eu fiquei com essa frase na cabeça. Eu falei, olha, eu estou acompanhando essa literatura, a gente sabe, amanhã vou encontrar um neto meu que vai dizer, escuta, vocês sabiam dessa história toda? Aí vocês não falavam nada para a sociedade? Vocês não alertaram a sociedade para aquilo que estava acontecendo? Eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu vou escrever um artigo explicando o que é a doença, as formas de transmissão. A gente não sabia do vírus ainda, não sabia qual é. O HIV não tinha sido identificado ainda. Portanto, foi antes, no começo de 83, essa história. Escrevi um artigo grande que foi publicado no Estado de São Paulo, numa edição de domingo, tem uma página inteira, e com chamada na primeira página, etc. Ele fazia tudo o que se sabia a respeito da doença colocado em linguagem jornalística. Eu achei que a minha obrigação estava cumprida ali, não é? A partir desse momento, as pessoas começaram a me perguntar, a me querer pedir de entrevista, querendo saber mais sobre a doença. E eu comecei a receber no Hospital do Câncer os primeiros doentes com sarcoma de Kaposi. Não havia nenhum oncologista com experiência nessa área e nenhum infectologista também. Então, os primeiros casos de sarcoma de Kaposi de São Paulo, eu acho que tratei todos ou quase todos. Em 1985, o jornalista Fernando Vieira de Mello, esse que tem o nome do túnel aí da Rebouças hoje, ele dirigia a Jovem Pan e era um homem absolutamente genial. A Jovem Pan, na época, era a rádio mais popular de São Paulo, a rádio que tinha os melhores noticiários. E o Fernando me chamou e falou, olha, você não faz uma entrevista? Vem uma tarde aqui, a gente grava uma entrevista a respeito da doença, muita confusão ainda, as pessoas não sabem direito as formas de transmissão. Naquela época, muitos achavam que a AIDS não era uma doença, nunca seria uma doença de transmissão heterossexual, que evidentemente era um absurdo, porque não existe nenhuma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos, né? E aí nós fizemos essa entrevista. Passaram-se uns 2 meses, ou 3 talvez, eu encontro um amigo na rua, e ele diz, eu vi você ontem falando na Jovem Pan. Eu falei, como assim? Faz uns 2 meses que eu dei essa entrevista. Ele falou, não, ontem. Eu falei, não, ontem não pode ser. Ele falou, eu ouvi sim. Eu falei, mas tem certeza? Ele falou, absoluta. Eu liguei para o Fernando, falei, Fernando, você repetiu a entrevista? Ele falou, não, eu dividi a entrevista em partes e eu estou rodando na programação. Eu quase fiquei louco, porque eu falei, como assim? Você está fazendo uma coisa dessa sem falar comigo? Naquela época, médico que falava nos meios de comunicação de massa era considerado picareta pelos colegas. E acho que tinham razão, porque a maioria era mesmo de gente com, vamos dizer, com pouca formação científica. Mas eu era formado pela Universidade de São Paulo, estava estudando, dirigia um serviço no Hospital do Câncer, eu não queria me misturar com essa gente. Aí fui para lá, conversar, fui para a Jovem Pan, que era na Avenida Paulista, fui conversar com o Fernando. Falei, Fernando, isso é loucura. Ele falou, não, Drauzio, é muito importante isso, você transmitir esse tipo de informação. Aliás, eu acho que até se podia fazer mais, porque isso é função da medicina. Se vocês que têm informação, que a informação não falam, quem é que vai falar? E o rádio funciona assim, porque o rádio tem uma coisa boa. O rádio você pode rodar na programação. Você não ouve de manhã, ouve à tarde, ouve à noite. E ele foi o primeiro a começar a fazer essas coisas no rádio aqui em São Paulo. E ele disse, até você devia fazer diferente, você devia pegar umas mensagens e transmitir essas mensagens para a população. Você vai transmitir como? Ele disse, você começa dizendo assim, eu sou o Dr. Drauzio Varela, e aí você fala o que você acha que deve falar. Eu falei, você está louco, meu?
Não vou fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou dizer que estou fazendo propaganda, dando meu nome. Ele falou, como é que você quer fazer? Você aparece na rádio e fala. E o ouvinte fala, quem é esse cara aí? É um locutor, é um jornalista, é um cidadão que pegaram passando na porta da rádio. E eu falei, mas eu vou ficar muito mal afamado. Ele falou, bom, aí você tem que pensar se o que te interessa é ficar com um bom nome para os seus colegas ou se o que te interessa é passar informação para a população. Eu fui embora com essa frase na cabeça. E aí, passados uns dias, falei, não, legal, acho que vale a pena. Voltei lá e falei, como é que você acha que eu devo fazer? Ele falou, olha, o rádio é assim. O rádio é um meio muito mais quente do que a televisão. Televisão, você recebe a visita na sala com a televisão ligada. Rádio, não. O rádio, você está escutando o rádio, chegou alguém, você desliga o rádio. Não dá para conversar com alguém e o rádio e alguém falando no rádio. Impossível. Portanto, o rádio é uma forma de você atingir a pessoa num momento de reflexão. E a mensagem tem que ser curta, não pode ser longa, porque ninguém mais tem tempo. Se você chega na garagem e você sabe que aquela mensagem vai durar 1 minuto, você está interessado, você escuta. Se vai demorar 5 minutos, não dá. As pessoas não têm esse tempo livre. E aí nós começamos a fazer essas mensagens no rádio, na Jovem Pan, e depois na 89 FM, a Rádio Rock. E eu aprendi muitas coisas de comunicação nessa época do rádio. Aprendi que as mensagens têm que ser diretas, você não pode perder palavras. Você faz o texto e depois corta tudo que pode ser omitido. A mensagem tem que ser direta e você tem que saber com quem você está falando. Por isso que mensagens gerais, de um modo geral, não funcionam. Se eu digo sexo só com camisinha, eu estou falando para pessoas uma senhora de 60 anos, viúva, que não tem vida sexual, não faz diferença. A outra que é casada, se eu vou usar camisinha com meu marido, casada há 30 anos, você tem que dizer, você quer falar com quem? Quer falar com o jovem, a mensagem tem que ser para os jovens. Você quer falar com as pessoas mais velhas, tem que ser preparadas para ela. Quer falar com o usuário de droga, na época a droga da moda era a cocaína injetável. Isso caminhou assim, os doentes morrendo de AIDS. A evolução clássica da AIDS nessa época é quando o CD4 chegava aí perto dos 300, os doentes começavam a ter tuberculose, às vezes até um pouco antes. Tinha uma manifestação de herpes zoster, e aí vinham as infecções oportunistas. Em geral, a primeira apresentação, às vezes, já era fatal. Muitas vezes já era fatal. Já o doente vinha com toxoplasmose no sistema nervoso central, com meningite por criptococos. Era uma tragédia tratar de doentes de AIDS. Por causa dessa coisa dessas mensagens na Jovem Pan, eu fui procurado por um pessoal da Perdigão, na época, que disse, olha, você não quer fazer um vídeo sobre AIDS para ser passado nas escolas e tudo? Eu falei, eu quero. Eu me interesso, mas se eu puder mostrar onde está correndo a infecção, o que significa andar em ambientes homossexuais, onde o pessoal usa droga, no meio das travestis na cidade e nas cadeias, porque eu acho que as cadeias, já em Nova York, as cadeias eram lugar de transmissão muito importante. Isso me levou à Casa de Detenção de São Paulo, no Carandiru. E eu, quando entrei na cadeia, eu gosto de filme de cadeia desde criança. Eu gosto desse ambiente marginal, assim, de estar perto, de ver. Nunca tive coragem de pertencer ao mundo marginal, mas sempre fui atraído por ele. E aí, esse dia, nós passamos o dia todo lá, e eu fui embora para casa e fiquei com aquelas imagens da cadeia na cabeça, sabe? Na cadeia tudo é forte, né? Você entra e a porta bate, você já sente que você entrou num mundo especial, né? Você olha os guardas na muralha, aquela confusão. Eu fiquei umas 2, 3 semanas com essa coisa da cadeia. Falei, olha, se está tão forte em mim, vou chegar mais perto. Fui lá, conversei com o diretor da cadeia, falei, olha, eu posso vir uma vez por semana aqui e ajudar. Falei, tudo bem, doutor, vamos organizar, então. E passaram-se 2, 3 semanas, nada. Aí eu voltei lá. Mas não, nós estamos preparando aqui. O pessoal de cadeia não gosta de gente de fora. Não gosta de jeito nenhum.
Aí um dia eu sentei com o diretor da cadeia, que era o Dr. Pedrosa, eu mesmo na época do massacre, e depois ele acabou sendo assassinado em Taubaté. Eu falei, Dr. Pedrosa, somos 2 homens aqui, eu estou querendo ajudar. Não vou atrapalhar em nada aqui. Se eu começar a atrapalhar, o senhor me pede para ir embora e eu vou, na hora. E assim eu comecei esse trabalho no Carandiru, em 1989. Nessa época, entre os doentes que morriam de AIDS nas enfermarias do Carandiru e os doentes que morriam de AIDS na clínica particular, eu chegava a perder 4, 5 doentes por semana. A AIDS chegou no Carandiru, devastou. Nessa época nós fizemos, junto com o Dr. Esper, um trabalho de... Testamos 1.492 presos da casa de detenção, todos arrolados no programa de visitas íntimas, encontramos 17,3% HIV positivos. Então, a sociedade colocava 1.500 mulheres, todos os fins de semana, para ter relações sexuais com esses homens, sem nenhuma orientação, sem distribuição de preservativos. Eu levei 3 ou 4 anos para convencer as autoridades que nós tínhamos que distribuir preservativos nas visitas íntimas. 3 ou 4 anos. E o que eles diziam é que, se não dava para dar 1 litro de leite para as crianças nas favelas, não tinha cabimento dar camisinha para vagabundo. Essa era a mentalidade daquele tempo. Não havia nenhuma preocupação com aquelas mulheres que eram colocadas nessa situação de risco. Em 1995, eu estava num congresso nos Estados Unidos e encontrei o Dr. John Bartlett, que era o chefe do grupo era o chefe do grupo de doenças infecciosas da Johns Hopkins. E ele me disse, olha, está acontecendo uma revolução na AIDS. Estão surgindo novos remédios, são os inibidores de protease, que são remédios de altíssima eficácia. Vai haver uma mudança muito grande no panorama. Nós vamos sair da fase da monoterapia com AZT, DDI, DDC, que eram as 3 drogas que existiam. Aliás, já existiu o D4T também. E nós vamos partir para o tratamento com diversas drogas. E, realmente, em dezembro de 95, essas drogas, a revolução aconteceu. Eu acho que pouca gente teve esse privilégio. Acho que talvez o pessoal que viveu a época pré-antibiótica, com o surgimento da penicilina, tenha tido o mesmo impacto, né? Eram doentes que estavam morrendo e nós passamos a ver esses doentes com uma resposta brilhante. Alguns deles que estavam caquéticos, já em fase final de evolução, estão vivos até hoje. Eu tenho na memória sempre um doente que chegou, um homem de 1,90 m, quase chegou parado por 2 pessoas, arrastando as pernas, quase não conseguia dar um passo. Hoje parece um lutador de luta livre, mais de 20 anos depois. Eu, nessa época, falei, olha, está acontecendo essa revolução, mas essa revolução tem que chegar às pessoas que têm AIDS, né? O que vai acontecer aqui no Brasil? Os médicos normalmente são mal informados, a informação naquela época não tinha internet, a informação demora para chegar aqui. Isso vai levar muito tempo para os pacientes se beneficiarem desses avanços. Aí telefonei para o Jô Soares e falei, Jô, está se passando uma coisa assim, assim, assim. Você acha que cabe no seu programa a gente dizer que o tratamento da AIDS está completamente modificado, que está tendo uma revolução no tratamento? Ele falou para hoje. E nós fizemos no mesmo dia uma gravação no programa dele. E eu no programa disse o seguinte, falei, olha, eu tenho plena consciência do que eu vou dizer agora e num meio de comunicação de massa. O tratamento da AIDS com AZT ou outra droga isolada é coisa do passado. Hoje, o tratamento é feito com drogas, com associação de várias drogas. E o que acontece é que, no Brasil, o DDI, que foi uma das primeiras drogas, levou 1 ano para ser aprovado. Então, enquanto os pacientes precisavam comprar, os que tinham dinheiro importavam a preços caríssimos, e os outros ficaram esperando, não tinham acesso. Falei, se nós agirmos da mesma maneira, isso vai ser uma irresponsabilidade. Essas drogas têm que ser aprovadas imediatamente e o acesso tem que ser garantido de alguma forma, que eu não sei qual é. E, realmente, em 1 semana, foram aprovados os inibidores de protease. E aí foi uma revolução geral. E aí veio a história que vocês conhecem, com
grupo de pessoas no Ministério da Saúde, na época em que o ministro era o José Serra, o Paulo Teixeira, acho que um dos mais importantes, montou essa estratégia do Brasil, e o Brasil foi o primeiro a distribuir medicações gratuitas. Isso teve um impacto na epidemia brutal. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, porque o Brasil se tornou o exemplo de um país em desenvolvimento em que era possível distribuir medicação. Eu ouvi várias vezes em conferências internacionais autoridades em saúde pública dizerem que não adiantava dar remédio para países pobres, porque as pessoas eram ignorantes, não tomariam esses remédios na frequência adequada, e isto só serviria para aumentar a resistência do vírus. Isso fazia parte da intelectualidade da época, esse tipo de preconceito. O Brasil mostrou que não, que era possível tratar todo mundo, que havia aderência ao tratamento, e com isso nós deixamos de viver uma tragédia muito maior com a epidemia de AIDS. Em 1995, nós tínhamos a mesma prevalência da África do Sul. A África do Sul não adotou a política brasileira. Eles têm hoje 10% da população adulta infectada. Desculpa. Se nós tivéssemos 10% da população adulta infectada, nós teríamos aí uns 17 milhões de infectados pelo HIV. Temos 800 mil, não são poucos, mas o número é incomparável. Eu acho que a epidemia de AIDS mostrou muitas coisas. Primeiro, que doença sexualmente transmissível começa e você não erradica de jeito nenhum. Olha a sífilis. Tudo que a gente busca para a AIDS é o quê? O ideal seria um medicamento que você administrasse rapidamente, alguns dias, e destruísse o vírus. E que esse medicamento fosse barato. O que acontece? É o que nós temos na sífilis. Né? Sífilis você cura com 2, 3 injeções intramusculares. E o que aconteceu com a sífilis? O número de casos aumenta sem parar. Doenças sexualmente transmissíveis não dá para erradicar, elas são milenares, aparecem e ficam. O que a gente pode fazer é reduzir o impacto na população. Como é que você reduz o impacto? Através de várias medidas. Primeiro, através da prevenção. E a prevenção depende basicamente do quê? Da informação. É função da medicina transmitir os conhecimentos para a população. Isso faz parte da obrigação do médico em relação à sociedade. Felizmente, nós evoluímos daquele caipirismo que deixava os médicos como uma sociedade à parte, que não se comunicava, que eram os donos da informação. Essa informação hoje está aí dispersa pela internet, atinge todos, e os médicos estão começando a assumir esse papel de comunicadores, de pessoas que explicam para a sociedade quais são os cuidados preventivos, não só em relação às doenças infecciosas, mas em relação às doenças crônico-degenerativas também. A epidemia de AIDS, que começou em 1981, é uma demonstração da importância da ciência. Imaginem, quantos anos nós levamos para descobrir que a tuberculose era produzida por um bacilo. A tuberculose é uma doença milenar. Nós fomos descobrir que era produzida por um bacilo quantos séculos depois? A AIDS surgiu os primeiros casos em 1981. Em 83, o vírus estava identificado. E, em seguida, você identifica o vírus, tem que provar que ele provoca a doença. Né? Em seguida, nos laboratórios do National Cancer Institute, do Robert Gallo, mostraram como a doença, qual era a relação fisiopatológica do vírus com a doença, e desenvolveram um teste. Quer dizer, uma doença que surgiu em 81, 83 nós já tínhamos um teste para identificar os infectados. E em 85 já tínhamos a primeira droga antiviral, que foi o AZT. E 10 anos mais tarde nós já tínhamos formas de controle da doença bastante eficazes. Eu acho que quem viveu essa época toda aí teve o privilégio de ver um dos momentos mais brilhantes da medicina e uma demonstração de que a pesquisa científica, mesmo a pesquisa científica que nos parece mais pura, mais desvinculada da realidade, pode dar grandes informações.
O vírus surgiu, o Dr. Donald disse, uma época de que havia um presidente errado no lugar errado em relação à epidemia de AIDS. Acho que hoje talvez tivesse sido pior, mas enfim. Surgiu nessa época, né? Mas 2 anos antes, até 1980, não se sabia que retrovírus causava infecção humana. Foi a descrição do HTLV1 e o HTLV2 no laboratório do Robert Gallo, que foi mostrar que os vírus, porque havia muita dificuldade de conseguir cultura de linfócitos, os linfócitos morriam rapidamente. E foi essa demonstração da existência do HTLV1 e o HTLV2 que deu as armas necessárias para depois demonstrar que o HIV era realmente o causador da AIDS. Então, essa evolução científica que nós tivemos aqui, se a AIDS tivesse aparecido 20 anos antes, teria sido uma epidemia muito pior, né? Essa evolução da ciência pegou exatamente aquele vírus no momento em que havia uma condição de identificá-lo, de desenvolver um teste e de começar a pesquisa por medicamentos. Muito obrigado.